Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo dessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, quero trazer para vocês um giro de notícias com as últimas informações sobre o Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre a saída de Zanocelo, a compra de Nonato, o interesse do Santos por um goleiro para ser uma suposta sombra do João Paulo e também uma ideia que o Santos tem de mandar um jogo na capital paulista, especificamente no estádio do São Paulo, que agora é chamado de Morumbis, visto que o tricolor paulista vendeu o naming rights do estádio para a empresa que faz o chocolate, o biscoito, bolacha Bis. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos, já deixar o like para o YouTube impulsionar esse vídeo, comentar aqui o que você acha dessas negociações, dessa atuação do Santos no mercado da bola, o que você achou desse pedido do Santos para jogar no Morumbi, e quero te dizer o seguinte, passar para você, melhor dizendo, a programação aqui do canal para o resto dessa semana. Giro de notícias nesta terça, na quarta o nosso tradicional pré-jogo, já que na quinta o Santos enfrenta a Ponte Preta na Vila Belmiro, e na quinta uma pequena substituição. Sai a live Papo de Quinta, entra a live pós-jogo, conto com a sua audiência, para a gente analisar, bater aquele papo que vocês já conhecem, o formato da live, assim que o jogo acabar na Vila Belmiro entre Santos e Ponte Preta pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E aí depois a gente vira a chavinha e começa a pensar no Palmeiras, já que no final de semana o Santos faz o seu primeiro clássico do ano no Allianz Parque contra o time de Abel Ferreira. Dito tudo isso, eu quero falar com vocês, quero começar falando sobre a cessão, o empréstimo de Vinícius Zanocelo, volante, para o Estoril de Portugal. Vou colocar aqui na tela para vocês a fonte da reportagem onde eu peguei essa notícia. O Santos está cedendo o Vinícius Zanocelo ao futebol português até o final do ano, um empréstimo com opção de compra. A reportagem conta que o Santos recebe, inclusive, uma quantia para liberar o Zanocelo agora. Recapitulando, o Santos emprestou o Zanocelo no ano passado ao Fortaleza, lá ele não teve muito espaço, sofreu com uma lesão, se eu não me engano, no pubis, né? E perdeu espaço, não conseguiu jogar naquele time do Vojvoda, e havia ali uma cláusula de opção de compra no valor de 4 milhões de euros. Vale lembrar que o Santos adquiriu o Zanocelo numa das transferências mais controversas da história recente desse clube por 2 milhões de euros junto à Ferroviária. Então o Santos passaria o Zanocelo ao Fortaleza pelo dobro desse valor. O Fortaleza, como já sabemos, não comprou o jogador, ele voltou ao Santos, ele ficaria, né, ele era um pedido do Carille para ficar para a temporada de 2024, mas no meio do caminho surge o Estoril e leva o Zanocelo por empréstimo. O valor da opção de compra não foi revelado, mas tendo como base o que o Santos propôs no acordo com o Fortaleza, eu acredito que essa operação deva girar em torno desses mesmos 4 milhões de euros, já que, segundo reportagens que saíram aí no próprio UOL, que deu antes a história do Zanocelo, a opção de compra seria num valor superior ao que o Santos pagou à Ferroviária. Então, já que o Estoril está pagando uma certa quantia para tê-lo agora, não sabemos o valor, mas sei lá, 500 mil euros, 1 milhão de euros, que a opção de compra gire ali entre 3, 3,5 para chegar nos 4 milhões de euros que o Santos pediu ao Fortaleza. Sobre a saída do Zanocelo, a minha opinião é que é um jogador que não vai fazer falta. Não acho que é o bagre que muitos acham, mas também não vejo nele o craque que tentou se pintar, né, como um jogador que resolveria os problemas do Santos. Acho que em alguns momentos ele foi escalado fora da sua posição original, mas não teve muita sequência e não é um jogador que eu não escalaria e não vejo ele tendo chances. Agora que o Santos tem Rincon, agora que o Santos tem Pituca, tem João Schmidt e tem um jogador que falaremos dele na sequência também, que apesar de muitos acharem que é um meia, eu já disse isso e eu repito, ele é, na verdade, ele gosta, se sente mais à vontade jogando como um segundo volante e aí bateria de frente com o Zanocelo. Então, uma negociação que eu aprovo, torcer para que ele desempenhe um bom futebol no Estoril, para que o Estoril adquira em definitivo esse jogador. Como eu citei, o jogador misterioso que gosta de jogar de segundo volante é Nonato, que o Santos comprou o jogador junto ao Ludogorets da Bulgária. Nonato que chegou no meio do ano passado para tentar ajudar o Santos a escapar do rebaixamento, tinha contrato de empréstimo com o Santos até julho de 2024 e vai assinar um contrato com o Santos até dezembro de 2026.
Portanto, a temporada de 2024 inteiro, a temporada de 2025 inteiro e a temporada de 2026. 3 anos de contrato para o Nonato, que eu repito a informação que eu já trouxe em outros vídeos. Vocês sabem que o meu canal ele é essencialmente opinativo, mas essa é uma informação checada por mim. Para quem não me conhece, eu sou jornalista também, e eu apurei com pessoas do entorno do Nonato, tá? Que ele gosta de jogar como segundo volante. Ah, André, mas no Campeonato Brasileiro de 2023 ele era o cara que batia posição com o Lucas Lima. Sim, mas foi por uma deficiência do elenco do Santos. O Nonato gosta de jogar como um segundo volante. E foi assim que ele teve os seus melhores momentos, por exemplo, com a camisa do Fluminense. Então, sai Zanocelo, entra Nonato. Na minha modesta opinião, ganha o Santos com essa movimentação, com essa troca, com essa dança de cadeiras. Pegando a melhor versão exibida pelos dois jogadores, Zanocelo e Nonato, eu ficaria com o Nonato. Agora, para não dizer que não falei das flores, eu preciso ser coerente com algo que eu já disse aqui em diversos vídeos deste canal. Qual foi um ponto muito criticado por mim na gestão Rueda? Longos contratos para jogadores que talvez não sejam unanimidades. 3 anos para Messias, 3 anos para João Lucas, 3 anos para Mendonça e agora, na gestão do presidente Marcelo Teixeira, 3 anos para o Nonato. Ah, André, mas você gosta do cara, mas acha que 3 anos é muito? Vou tentar explicar para você. O começo do Nonato com a camisa do Santos não justificaria 3 anos de contrato. Mas o final da temporada do Nonato no ano passado, em que ele foi um dos pouquíssimos que se salvaram e que mostrou um futebol decente, justifica a aquisição pelo Santos. Talvez, já que ele teve altos e também teve baixos, que talvez 3 anos seja muito, mas que o Santos poderia ficar em 2 anos. Mas aí também, provavelmente deve ter entrado nessa história um pedido do staff do jogador. Aí não é uma informação minha, é um feeling, né? O Santos pode ter oferecido uma coisa, o staff ter pedido outra, e aí chega-se a um meio termo. Mas eu acho que essa negociação ela é boa porque o Santos está adquirindo o Nonato e está se livrando do grande Juan Seco, atacante que subiu da Copinha com grande expectativa, mas que nunca conseguiu se firmar e que, sinceramente, para mim, não vai fazer falta nenhuma. E o melhor, o Santos, na verdade, não gasta um centavo com o Nonato. Como assim, André? O Nonato, no empréstimo que ele assinou com o Santos, previa ali uma opção de compra no valor de 1,5 milhão de euros. O Juan, no empréstimo que o Santos fez ao Ludogorets, previa ali uma opção de compra no valor de 1 milhão de euros. Então o Santos está ficando com o Nonato, está cedendo o Juan Seco em definitivo, e o Ludogorets, o time búlgaro, fica com um crédito de 500 mil euros. O que isso quer dizer? Se amanhã ou depois o Ludogorets vier aqui querendo comprar um jogador, por exemplo, um jogador que tem mercado na Europa, o Joaquim, o Santos pede 10 milhões de euros pelo Joaquim. Como o Ludogorets tem um crédito de 500 mil euros, os búlgaros pagariam, nesse caso, 9,5 milhões de euros. Então, pelo conjunto da obra, pela forma como o Nonato encerra a temporada de 2023, pela necessidade de se ter um segundo volante ali para revezar com o Pituca, revezar com outros jogadores, e também pelo modelo de negócio, acho que é um bom movimento do Santos, com exceção do tempo de contrato, talvez 2 anos fosse uma melhor alternativa, tá certo? Um pequeno corte no vídeo, porque assim que eu terminei de gravar o Giro de Notícias, uma atualização sobre um jogador que eu comentava na versão original desse vídeo, que é Gabriel Brazão, um goleiro de 23 anos que pertence à Inter de Milão e está emprestado ao Ternana, clube da segunda divisão da Itália. Gabriel Brazão é o nome da vez para ser o novo goleiro do Santos, que busca ali um arqueiro para fechar o seu elenco, tá? Inicialmente, o All Sport trouxe uma reportagem dizendo que o Santos enviou uma proposta pelo Brazão, mas que ele preferia permanecer na Europa, mas, como eu disse, houve uma atualização nesse caso, e eu estou fazendo esse corte aqui no vídeo, espero que vocês compreendam, porque o Gabriel Brazão entrou em contato com a repórter do UOL, a Gabriela Brino, e disse que a prioridade dele é fechar com o Santos e que ele está abrindo mão da Europa, de seguir a carreira na Europa para vir à Vila Belmiro. Aspas do Gabriel Brazão a Gabriela Brino. Meu desejo é jogar no Santos. Estou abrindo
mão de algumas coisas porque não tem como recusar o Santos. Priorizei o clube. É o que o Gabriel Brazão disse a Gabriela Brino, repórter do UOL. Então, o Gabriel Brazão, segundo a reportagem da Gabi, desistiu de 2 ofertas para encaminhar o negócio com o Peixe e o Santos está otimista para trazê-lo. Seria um contrato de 3 anos. André, o que você acha desse jogador? Quem é esse jogador? Vamos lá. Ele é um jogador que foi criado nas categorias de base do Cruzeiro, tá? Revelado no Cruzeiro e que foi vendido à Europa e chegou à Europa em 2019. Em 2017, o Gabriel Brazão foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo Sub-17. Ele, então, é vendido pelo Cruzeiro ao Parma, da Europa, sem ter jogado nenhuma partida no profissional. No Parma, ele não se firmou também, não conseguiu jogar e ainda assim foi vendido à Inter de Milão, tá? Na Inter de Milão, ele também não conseguiu seu espaço e começou a rodar pelo futebol europeu. Vamos lá, eu estou pegando aqui um perfil do Gabriel Brazão. Sem se firmar na Inter de Milão, ele foi emprestado para o Albacete e para o Real Oviedo da Espanha. No Albacete foram 7 jogos, no Real Oviedo foram 3 partidas. Em março de 2022, o Brazão volta ao Cruzeiro. Em maio daquele mesmo ano, ele é submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e se despede da Raposa em julho, sem atuar uma partida sequer. Em agosto do ano passado, ele fecha com o Ternana, clube da segunda divisão da Itália. Desde então, ele não possui nenhum jogo oficial pelo clube da segunda divisão. Eu estou aqui com o Transfer Market aberto também para trazer para vocês, então, um balanço da passagem do Brazão pela Europa, já que ele não estreou profissionalmente no Cruzeiro, clube que o revelou. Desde a temporada 2018-2019, quando ele chega ao Parma, foram apenas 11 partidas. Tomou 16 gols e esteve em campo apenas 948 minutos. André, por que você está empilhando esse monte de número, esse monte de estatística para falar do jogador? Vamos lá. Provavelmente, como li aqui para vocês, o Santos fechará com o Brazão. Mas o questionamento que eu faço a vocês é: seria esse o nome ideal para a posição de goleiro do Santos? Circula pela Vila Belmiro a informação de que a gestão do presidente Marcelo Teixeira não confia no João Paulo como o goleiro da reconstrução após a queda. E em razão disso, o Santos buscaria um novo goleiro. O Santos tentou o Tadeu, não teve sucesso. O Santos tentou o Marcelo Groi e no final de semana o técnico Fábio Carilli revelou no programa Esporte por Esporte, no Domingo Esportivo, desculpem, apresentado pelo Ricardinho, pelo Ademir Quintino e pelo Harley Rodrigues, que o Marcelo Groi conversou com o Carilli e disse que não viria para o Brasil. O Santos, então, por indicação do Carilli, foi atrás do Brazão. Um goleiro de 23 anos, jovem, mas que tem como único expoente de sua carreira um título de melhor goleiro numa competição que foi disputada há 7 anos atrás e que não conseguiu se firmar em nenhum lugar da Europa. Nem na segunda divisão da Itália ele conseguiu jogar de agosto até agora. Um goleiro que soma 11 partidas desde a temporada 2018-2019. É legítimo que a gestão Marcelo Teixeira não confie no João Paulo. Mas eu, André, sinceramente, não consigo entender, para mim não faz nenhum sentido o movimento do Santos para trazer esse goleiro. Um jogador que não se firmou em nenhum lugar que passou, em alguns dos clubes saiu sem sequer jogar e que está escondido na segunda divisão da Itália. Na minha modesta opinião, e nada contra o jogador, que eu não me lembro de ter visto ele jogar em nenhuma partida, mas um jogador que chegaria com esse perfil, com esse currículo, não coloca medo, não bota nenhum desafio para o João Paulo. Se a gestão gostaria de ter um goleiro para ser, supostamente, o novo titular da camisa 1 do Santos, eu, com todo o respeito que o Gabriel Brazão merece, não enxergo nele esse perfil. Não vejo nenhuma diferença do Brazão para o Diógenes, não vejo nenhuma diferença do Brazão para o Jundi, que foi o goleiro da nossa copinha. Não em termos técnicos, porque eu não vi o Gabriel Brazão jogar. Mas, aposta por aposta, eu acho que o Brazão é tão aposta quanto o Diógenes, que também não jogou pelo profissional, ou quanto o Jundi, que também não foi promovido ao profissional.
Então, essa é a minha opinião sobre a possível chegada desse jogador que aparentemente está com a sua vinda a Vila Belmiro encaminhada. E para fechar o vídeo, eu quero falar sobre a possibilidade do Santos jogar no Morumbis, o estádio do São Paulo, que agora leva esse nome, porque vendeu seu naming rights para a empresa que é responsável pelo chocolate Bis. O Santos emprestou a Vila Belmiro para o São Paulo jogar uma partida do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Red Bull Bragantino, então o São Paulo, entre aspas, devia um jogo ao Santos no seu estádio, que naquela época, né, quando a dívida foi, entre aspas, feita, ainda se chamava Morumbi. O Santos se acertou com o São Paulo, vou colocar aqui na tela para vocês de novo, o São Paulo cedeu o estádio para que o Santos jogue a partida contra o Guarani no dia 3 de fevereiro no seu estádio. A partida inicialmente estava marcada para o dia 4, dia esse em que o São Paulo vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em Minas Gerais, mas o Santos pediu a antecipação desse jogo, porque no mesmo dia, dia 4, o Corinthians joga na capital, e aí haveria um veto por questão de segurança pública. Então o Santos pede a antecipação da data para a Federação Paulista, e agora aguarda o aceite ou não da FPF para saber se jogará no Morumbis contra o Guarani. Tá? Acho que a Federação Paulista deve aceitar, mas no momento que eu gravo esse vídeo, a 1h da tarde desta terça-feira, ainda não tem, pelo menos não encontrei, uma decisão oficial da Federação Paulista de Futebol. No dia desse jogo eu adoraria ir no Morumbi, porque eu estarei de folga nesse final de semana, mas eu não conseguirei por um compromisso de ordem pessoal. Mas o que eu posso dizer ao torcedor santista é o seguinte: lotem o estádio, comprem todos os ingressos, esgotem todos os ingressos. O torcedor pede e implora para que tenha jogos na capital, para que o Santos jogue fora da Vila Belmiro, e quando o Santos vem jogar no Campeonato Paulista, num sábado, contra o Guarani, como mandante, num estádio que cabe 50, 60 mil pessoas, a obrigação do santista é lotar o estádio e contribuir com a renda desse clube. Então, um apelo que eu faço ao torcedor santista, ao sócio torcedor santista, se você tiver condições de ir ao Morumbis, vá. Vamos empurrar o Santos, porque é uma oportunidade única do Santos fazer uma grande bilheteria, uma verba de bilheteria nessa partida, que será a 5ª rodada, se eu não me engano, isso, do Campeonato Paulista. O Santos pega a Ponte Preta na 2ª, o Palmeiras na 3ª, o Água Santa na 4ª rodada, e aí o Guarani na 5ª rodada, no dia 3 de fevereiro, se a Federação Paulista de Futebol assim concordar, tá certo? Esse é o giro de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Falamos sobre Zanocelo, Nonato, Gabriel Brazão e o possível jogo do Santos no estádio do São Paulo. Ficou até o final desse vídeo? Obrigado pela sua audiência. Gostou desse conteúdo? Deixa o like, comenta o que você achou de tudo isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva e ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos. Amanhã, recapitulando, o pré-jogo de Santos e Ponte Preta. Na quinta-feira, live pós-jogo para comentarmos o que a gente espera que seja mais uma vitória do Santos, e aí depois a gente começa a quebrar a cabeça para trazer conteúdo aqui para vocês sobre o clássico entre Santos e Palmeiras no final de semana. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.